Bom, turma, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma análise e uma interpretação de um texto do gênero crônica. Então, vamos aqui à leitura, mas antes, deixa eu fazer aqui uma observação. Antes dessa leitura, é importante a gente conhecer algumas características da crônica. Professor, como é que eu vou saber o gênero que eu vou ler? Olha só, você pode partir do título, ou então você pode também verificar se você conhece alguma coisa a respeito do autor, certo? Também pelo enunciado da pergunta, você pode ter uma noção do que seria o gênero que você vai trabalhar. Vamos aqui para o título e você vai perceber o seguinte: O Labirinto dos Manuais. Veja que o título chama você a uma reflexão. Manuais, são os manuais. Aqui na primeira palavra você já vai ver celular. Labirinto é uma palavra que está no sentido figurado para se referir a alguma coisa difícil, né? Então, labirinto dos manuais quer dizer algo difícil de você resolver, de você chegar ao fim, de você concluir, porque é um labirinto, né? Algo difícil. Então, o título chama muita atenção para o texto que você vai ler. E por essa explicação que a gente acabou de mostrar, você vai entender que a crônica é um gênero textual narrativo que traz à tona um assunto do cotidiano. Só que é um assunto que, por mais que aconteça com muita gente, muitas pessoas não têm o costume de fazer uma reflexão a respeito disso. Então, esse aqui é um texto que vai falar sobre manual, certo? E a dificuldade que as pessoas têm em lidar com manuais. Vamos lá. Há alguns meses troquei meu celular. Um modelo lindo, pequeno, prático. Segundo a vendedora, era capaz de tudo e mais um pouco. Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para telefonar. Abri o manual, entusiasmado. Agora eu aprendo. Decidi folheando as 49 páginas. Já na primeira, tentei executar as funções. 2 horas depois eu estava prestes a roer o aparelho. O manual tentava prever todas as possibilidades. Virou um labirinto de instruções. Cuidado com as palavras, olha só. Na semana seguinte, tentei baixar o som da campainha, só aumentava. Buscava o vibracal, não achava. Era só alguém me chamar e todo mundo em torno saía correndo. Pensava que era o alarme de incêndio. Quem me salvou foi um motorista de táxi. Manual só confunde, disse didaticamente. Dá uma de curioso. Insisti e finalmente descobri que estava no Vibracal há meses. O único problema é que agora não consigo botar a campainha de volta. Atualmente, estou de computador novo. Fiz o que toda pessoa minuciosa faria. Comprei um livro. Na capa, a promessa. Rápido e fácil. Um guia prático, simples e colorido. Resolvi. Vou seguir cada instrução, página por página. Do que adianta ter um supercomputador se não sei usá-lo? Quando cheguei à página 20, minha cabeça latejava. O livro tem 342. Cada vez que olho, dá vontade de chorar. Não seria melhor gastar tempo relendo Guerra e Paz? Tudo foi criado para simplificar, mas até o micro-ondas ficou difícil, a não ser que eu queira fazer pipoca, que possui sua tecla própria, mas não posso me alimentar só de pipoca. Ainda se emagrecesse, eu apertava um botão e apagava as mensagens. O atual exige que eu toque em um, depois em outro, para confirmar e depois no primeiro. Outro dia, a luzinha estava piscando. Tentei ouvir a mensagem. A secretária disparou todas as mensagens desde o início do ano. Eu sei que para a garotada que está aí tudo parece muito simples, mas o mundo é para todos, não é? Talvez alguém dê aulas para entender os manuais. Ou o jeito seria aprender só aquilo de que tenham realmente necessidade e não usar todas as funções. É o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Muito bem, pessoal. A gente fez a leitura desta crônica e vocês vão agora perceber o seguinte. Além daquilo que eu já mencionei sobre as características da crônica, que traz um tema do cotidiano, que coloca as pessoas para refletirem, vocês observam que ela tem uma linguagem muito simples,
Porque a crônica ela tem essa função de se aproximar do leitor. E ela só pode fazer isso se ela trouxer uma linguagem que possa abarcar todo tipo de público, certo? Inclusive, quando ela foi criada para os jornais, ela tinha essa função, a função de entreter o leitor, certo? Você observa que o título Labirinto dos Manuais agora ficou muito mais fácil de se entender depois de uma leitura desse texto. Você observa a angústia do autor, que é a mesma de muitas pessoas quando não consegue lidar com a tecnologia e recorrem aos manuais, se complicando cada vez mais. Nós observamos também o lado cômico do texto, porque a crônica ela tem muito isso. Ela faz com que o texto seja agradável por algumas piadinhas que aparecem no meio desse texto. Embora isso não seja uma regra geral, porque nós temos crônicas reflexivas, filosóficas, mas aqui nessa crônica aparece, né? Quando ele fala aqui da questão da pipoca, né? Não posso me alimentar só de pipoca, ainda se emagrecesse, né? Então a questão aqui do peso é bem colocada aqui. Nós vimos aqui quando ele fala que o alarme de incêndio, pensando que era o alarme de incêndio, né? Quando o aparelho tocava, todo mundo saia correndo pensando que era o alarme de incêndio. Então, obviamente, é um exagero que na vida real, no dia a dia, não foi assim que aconteceu. Mas isso faz parte do gênero, porque é uma forma de chamar a atenção do leitor para esse lado cômico aí, ok? Bom, e o autor, Valci Carrasco, é aquele mesmo autor das novelas da Globo, né? Para quem conhece já pode ter uma noção maior também de como ele escreve seus textos. E agora a gente vai fazer a interpretação da pergunta, que diz o seguinte: pelos comentários feitos pelo narrador, pode-se concluir corretamente que, letra A leitura de obras-primas da literatura é a atividade mais produtiva do que utilizar celulares e computadores. Veja só que a letra A está falando sobre leitura de obras-primas da literatura. No texto é mencionada uma obra-prima, Guerra e Paz, uma obra russa que tem mais de 1.100 páginas. É um livro muito extenso, né? E ele faz, claro, uma ironia, se seria melhor ler esse livro do que estar lendo um manual de 342 páginas. Mas tome cuidado, pessoal, porque veja só, aqui é uma afirmação. A leitura de obras-primas da literatura é a atividade mais produtiva do que utilizar celulares e computadores. Aqui está afirmando que isso foi um comentário do narrador. Mas se você conhece, é por isso que eu falo que é importante você conhecer o gênero textual que você está trabalhando. Porque se você sabe que a crônica tem um lado humorístico, você vai compreender que essa afirmação aqui, aliás, essa pergunta, né, é apenas para causar um entretenimento. É uma pergunta que vai fazer você, é uma ironia, certo? Não é uma afirmação como foi dita lá na pergunta. Portanto, essa primeira não é correta. Os manuais cujas diversas instruções os usuários não conseguem compreender e pôr em prática são improdutivos. Bom, ele tentou ler o computador que tinha 342 páginas, só leu 20, a cabeça ficou latejando, ele não conseguiu fazer mais nada. O celular tinha 49 páginas, mas ele teve que pedir ajuda porque também não conseguiu entender nada do que estava dizendo no celular, né? Diz até que o manual só confunde. Então, essa letra B é improdutivo? Sim, por enquanto a gente fica com a letra B, mas sempre analisem todas as questões, ok? A letra C diz que a vendedora foi convincente, pois o narrador comprou o celular, embora duvidasse das qualidades prometidas pelo aparelho. Ora, que a vendedora foi convincente, tudo bem, mas ele não duvidou porque ele comprou o celular dizendo: agora eu aprendo. Disse folheando as 49 páginas. Então ele estava entusiasmado pelo celular. Não é a letra C. Na letra D, nós temos o seguinte: o manual, na letra D, opa, deixa eu voltar aqui. O manual sobre computadores, ao contrário de outros do gênero, cumpria a promessa assumindo nos dizeres na capa. Não é verdade. O celular não cumpriu a promessa, o computador tampouco ia cumprir. Tanto é que ele leu 20 páginas e desistiu, achando melhor, questionando o leitor de uma forma cômica, se não seria melhor ler o livro russo, né? Então, letra D é falsa, ao contrário de outros. Olha essa expressão aqui. Cuidado, sempre analise certas expressões que podem causar
dúvidas e colocar você numa armadilha. Os jovens deveriam ensinar computação aos mais velhos, pois dessa forma estes últimos entenderiam as funções básicas do equipamento. Essa letra E é muito parecida com a letra A, porque ela pode levar o leitor a uma armadilha. Veja que aqui ele diz o seguinte: eu sei que para a garotada que está aí tudo parece muito simples, mas o mundo é para todo, não é? Talvez alguém dê aulas para entender os manuais. Talvez alguém dê aulas, né? Aqui diz que os jovens deveriam ensinar computação aos mais velhos. E olha só que a questão aqui é de aula para entender os manuais, não necessariamente o computador. Embora ele esteja falando do manual do computador, mas também pode ser manual de qualquer outro aparelho eletrônico, como o celular ou a secretária eletrônica que são mencionados no texto. E não apenas aula de computação. Então, muito cuidado com o que você lê, porque você pode cair numa armadilha. Veja novamente aqui, ó, para entender os manuais. Porque tendo essas aulas para entender os manuais, as pessoas vão conseguir lidar melhor, né, com a situação. Aí ele coloca outra opção. Ou o jeito seria aprender só aquilo de que realmente tem necessidade. Então, pelas análises, nós ficamos com a letra B como alternativa correta. Certo, pessoal? Então, por hoje é só e a gente se vê numa próxima aula. Tchau!